A questão do negro no Brasil vem sendo difundida com cada vez mais intensidade. O movimento negro e muitos segmentos da sociedade continuam a debater o problema e, ao mesmo tempo, ampliar a discussão. 128 anos após a abolição da escravatura, a discriminação racial segue firme no Brasil. As práticas de racismo são diversas e se apresentam de diferentes formas. Por meio das estatísticas sobre escolaridade, mercado de trabalho, criminalidade e presença nas artes, pode-se perceber o problema na prática. Há também a dificuldade no acesso aos espaços políticos. Historicamente, os negros enfrentam sérias dificuldades de acesso aos bens sociais, à produção do pensamento, à riqueza. Segundo especialistas, a sociedade tem sido, apesar dos mais de 100 anos da Lei Áurea, regida por uma lógica escravocrata e machista. Eles são mais de 106 milhões de pessoas, mais da metade da população do país. Mas ainda hoje, no Brasil, os negros têm todos os indicadores sociais inferiores aos dos brancos. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2013 mostram que 22% da população branca tem ensino médio completo, mais do que o dobro entre os negros. O percentual de negros com ensino médio completo corresponde a 10%. A mesma desigualdade se observa nos salários. Brancos ganham, em média, R$ 1.600, quase R$ 700 a mais do que a média dos negros, que é de 921. Estudos realizados, inclusive, por órgãos federais como o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, confirmam que essa diferença salarial é resultado de uma condição histórica, a falta de acesso aos mesmos direitos que os brancos têm. A discriminação seria um acúmulo de circunstâncias que levam os indivíduos que eventualmente conseguem chegar ao mesmo patamar de escolaridade a ter trajetórias totalmente diferentes. E tais circunstâncias foram perpetuadas ao longo de décadas e décadas. Depois da Lei Áurea, só surgiu, em 1951, uma nova legislação para mudar o recorte racista da sociedade brasileira, com a Lei Afonso Arinos. A Lei Afonso Arinos transformou o preconceito de raça em contravenção. Em 1989, a Lei Alberto de Oliveira, ou Lei CAO, tipificou o crime de racismo. Passaram a ser crime, punido com 2 a 5 anos de prisão, comportamentos como negar o atendimento numa loja e impedir o acesso a transportes públicos por discriminação ou preconceito de raça. São avanços, é verdade, mas ainda muito distantes de desejável patamar de igualdade racial no Brasil. No ar, o programa Interpretação sobre a questão do negro no Brasil e no Piauí, por ocasião do mês da Consciência Negra. Boa tarde aos nossos amigos telespectadores da TV Antares e ouvintes da Rádio Antares AM 800. O programa Interpretação é retransmitido pela Rádio Antares sempre às quintas-feiras, a partir de 1h30 da tarde. A nossa entrevistada de hoje é a professora Andréia Marreiro. Andréia Marreiro é formada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí. É mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, a UNB. É coordenadora de pesquisa, pós-graduação e extensão na Faculdade Adelmar Rosado e coordenadora da pós-graduação de Direitos Humanos Esperança Garcia, além de fazer parte da Ciranda de Juristas Populares. Boa tarde, professora. Boa tarde, é com prazer que eu estou aqui hoje para conversar com vocês. É um prazer todo nosso. A senhora acompanhou o nosso editorial, a nossa apresentação, que coloca alguns dados sobre a realidade do negro no Brasil. E, diante dessas considerações iniciais, eu gostaria de perguntar, de saber da senhora qual é a situação, que avaliação pode ser feita da atual situação do negro no Brasil, apesar de tantos avanços. Sérgio, infelizmente o negro no Brasil ele continua vivendo uma situação de extrema desigualdade racial. Uma situação de desigualdade racial oriunda de um regime perverso que foi a escravidão, que ainda hoje tem evidências legadas na nossa sociedade. E no Piauí, como é a situação aqui no Piauí?
Que tipo de análise é a reprodução do que acontece nacionalmente? Eu penso que, de um modo geral, sim, é uma reprodução do que acontece nacionalmente, mas é um processo ainda pior. Um processo pior porque o processo de desigualdade racial, de escravidão no Piauí, ele aconteceu juntamente com outro processo muito forte, que foi o processo de colonização. Então, o negro e a negra piauiense, eles mal conseguem se identificar enquanto negros e negros por conta de um processo perverso de colonização que tem a história desse Estado, né, contada a partir da ótica, a partir da visão de um homem branco. Então, é isso que faz, por exemplo, com que nós tenhamos uma série de espaços em Teresina, inclusive escolas, né, com o nome dos dois homens brancos que exterminaram a população negra e indígena aqui no Piauí, que foi Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense. Domingos Jorge Velho, que também exterminou o quilombo de Zumbi dos Palmares. Exatamente. Né? Então, por isso, inclusive, que aquele espaço que fica ali na Avenida Miguel Rosa, com muita luta do povo negro, passou a ser chamado de Espaço Zumbi dos Palmares, né? E não mais o nome do colonizador. Certo. E de que forma essa discriminação racial, hoje, ela está se manifestando? São as mesmas formas pelas quais essa discriminação sempre se manifestou ao longo dos séculos, ou ela hoje tem características, ela se metamorfoseou, ela se modificou com o passar dos tempos? Quais são hoje as principais situações que caracterizam essa desigualdade racial? Nós temos até hoje dados, dados sociais, né, que apresentam números de violência, que são dados que permanecem. Né? Então, a gente tem, por exemplo, pesquisas que apontam que um jovem negro, ele tem quase 3 vezes mais chances de ser morto, assassinado, né, do que um jovem branco. Nós temos a própria expectativa de vida, não sei se já foi feita essa pesquisa, mas me parece que, em função dos índices de violência tão altos em relação à população jovem negra, né, a expectativa de vida dessa parcela, desse contingente populacional, também deve ser bem inferior em relação aos brancos, aos jovens brancos. Sem dúvida, sem dúvida. Um outro dado que também é muito perverso é um dado que nos choca. O mapa da violência de 2015, ele aponta que o número de mulheres brancas que sofreram violências, ele diminuiu 10% nos últimos 10 anos no Brasil. Sim. Já as mulheres negras, esse número, ele foi aumentado em 54%. Então, a gente tem um dado, né, que nos provoca um espanto e nos questiona sobre esse sistema de justiça que está aí, né, para acolher as mulheres em situação de violência. Como é que esse sistema de justiça está operando, que a gente tem uma diminuição do número de violência contra a mulher branca em detrimento de um aumento muito grande, né, quase o dobro de números de violências cometidos contra mulheres negras. Professora, a que se deve essa deterioração no campo social em relação à população negra? Porque, em vez de haver uma melhora, de haver avanços mais consistentes em relação à redução da desigualdade racial, da desigualdade social, da discriminação racial, porque esses índices parecem que, a partir de um certo tempo, voltaram a crescer no Brasil. O que isso pode indicar? Esses índices, eles não voltaram a crescer, Sérgio. Eles sempre foram elevados. Agora, respondendo à sua pergunta, inclusive complementando a sua pergunta anterior, o que a gente percebe é que há uma negação do racismo no Brasil. Há uma negação do racismo no Piauí. Né? Os nossos livros de história, eles contam que a história da escravidão no Piauí, ela foi mais mansa, ela foi branda. Né? Então, eu penso que nós, brasileiros, brasileiras, piauienses de um modo geral, nós precisamos encarar esse dado concreto. O racismo existe. Né? Encarar essa situação, aceitar, reconhecer que há desigualdade racial no nosso Estado, né, na nossa realidade, é o primeiro passo para que a gente possa pensar em formas, né, em articulações, em políticas públicas, inclusive, né, que possam combater essa realidade perversa. Ok, nós vamos para o intervalo
e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do programa Interpretação. Voltamos com o segundo bloco do programa Interpretação, discutindo a questão do negro no Brasil e no Piauí, e temos nesta tarde como entrevistada a professora Andréa Marreiro, que é uma especialista no assunto. Professora, a senhora estava colocando exatamente essa questão da crença que foi construída ao longo de décadas e décadas, na qual o preconceito racial, o racismo no Brasil sempre foi mais brando, né? Sempre foi menos intenso do que, por exemplo, o racismo nos Estados Unidos. O que existe de mito e verdade nessa crença, nesse conceito que se cristalizou na sociedade brasileira? Existe aí uma confusão, né, de realidades que são completamente diferentes. Então, o racismo no Brasil, ele passou por um processo, a construção do Brasil enquanto sociedade, né, a presença do negro, ela passou por um processo de violência muito forte, que foi um processo de embranquecimento da população brasileira. Então, enquanto nos Estados Unidos... Através da miscigenação. Através desse processo que alguns chamam de processo de miscigenação, de que algumas pessoas, inclusive, alegam que, em função disso, há no Brasil uma democracia racial. Então, enquanto nos Estados Unidos a segregação ela é evidente, né, e é uma segregação, inclusive, oriunda já do nascimento, né, não importa se você é branco, o que importa se você é filho de pessoas negras, para você ser considerado negro, sendo branco, mesmo sendo branco, ele é diferente no Brasil, né? Então, por que o racismo, eu ousaria dizer aqui, inclusive, que o racismo no Brasil ele é mais perverso? Porque ele é silenciado exatamente nesse processo de miscigenação, nesse processo que foi uma política de Estado brasileira trazer pessoas brancas, trazer imigrantes para o Brasil, para que esses brancos pudessem se relacionar, né, com mulheres negras por uma estratégia extremamente violenta, que foi o estupro, e que nós um pouco falamos, né, para que nós tivéssemos um país miscigenado, para que nós tivéssemos um país menos negro. Então, esse processo ele é mais perverso porque ele faz parte da construção de uma narrativa que nega completamente a existência da população negra, a existência dos saberes, dos valores, das formas de vida do povo negro. É interessante esse aspecto, né, porque o que aconteceu no Brasil através da migração dos europeus, né, tinha-se como objetivo o próprio embranquecimento da população brasileira. Usava-se esse termo. Né? Exatamente. Então, você quer algo mais violento do que você né, ter uma política de Estado que deseja embranquecer um povo? Você negar completamente a identidade desse povo, a subjetividade desse povo. E é por conta dessa história que, infelizmente, a gente pouco conhece, que a gente pouco conta, né, exatamente por esse processo histórico de silenciamento, né, de apagar mesmo a história do povo negro, que a gente tem essas evidências sociais, essa realidade social que nos mostra essa desigualdade de uma forma perversa. Professora, em relação às políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial, para a redução da discriminação racial no Brasil, que avaliação pode ser feita em relação a essas políticas, já que, pelo menos no campo formal, houve um avanço razoável, significativo, aí, inclusive com a criação de políticas públicas, delegacias especializadas, por exemplo, e até um ministério que foi criado nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, específico para promoção da igualdade racial. Como é que a especialista avalia, né, as políticas públicas de modo geral em relação a essa questão? A gente não é inegável. Só pedindo perdão pela interrupção, são inócuas ou avançaram de alguma forma? De que maneira isso pode ser avaliado? É inegável o avanço das políticas públicas por igualdade racial nos governos, nos últimos governos do PT. Sim. É preciso que se reconheça para que a gente possa, inclusive, fazer a crítica, né? Isso não é suficiente,
Não é suficiente que você tenha, por exemplo, uma política de cotas, se você não tem uma política de assistência estudantil que acolha o estudante negro. É insuficiente que você tenha uma política de cotas e você não tenha os estudos sobre o povo negro inseridos dentro do contexto universitário, né? Não tem como se dissociar a inserção, a presença do povo negro na universidade, ela precisa ser acompanhada da inserção dos conteúdos, dos modos de vida, dos saberes do povo negro. Então, nós temos hoje no Brasil, como, né, essa construção toda histórica foi assim, o saber do homem branco sendo reproduzido dentro das universidades. Sim. Né? Nós poucos conhecemos os saberes do povo negro. Nós estudamos ainda por intelectuais que são homens brancos europeus. Né? Então, é preciso urgente que a gente faça essa discussão epistemológica sobre o que nós estudamos. A quem interessa esses conteúdos que são ensinados dentro das universidades? Né? Por que não olhar para esses saberes que estão sendo construídos, né, de forma brilhante nos países periféricos? Né? Na África, por exemplo, nós temos diversos autores, né, assim como no nosso próprio lugar, que é a América Latina, diversos autores e autoras negras escrevendo, produzindo conhecimento, mas a gente percebe uma invisibilidade, né, o que alguns autores chamam de epistemicídio, né, uma morte dos saberes do povo negro. E que saberes seriam esses? São diversos saberes. A gente tem no Piauí, por Apenas exemplo, um intelectual. exemplificar. Sim, a gente tem no Piauí, por exemplo, um intelectual chamado Antônio Bispo, que é um mestre quilombola, né, que é reconhecido pela Universidade de Brasília, que vai dar aula na Universidade de Brasília e não é convidado, por exemplo, para dar aula nas universidades piauienses. Né? Bispo tem um conceito epistemológico, né, que nos possibilita pensar um processo de contracolonização, né? Quer dizer, esse processo de pensar essa produção de conhecimento a partir do povo negro, que é um povo que historicamente também tem uma relação completamente diferente com a natureza. Né? Então, Bispo tem um conceito chamado biointeração, que nos apresenta uma outra realidade de como lidar com os espaços, né, de produção de alimentos, inclusive de interação com o meio ambiente, com a natureza. Tá certo. Professora, nós vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa Interpretação. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Interpretação, entrevistando a professora Andréia Marreiro, que é uma especialista da problemática da causa do negro no Brasil e no Piauí, e que hoje vem falar sobre essa situação com a gente. Professora, voltando aqui a falar sobre essa questão das políticas públicas direcionadas à promoção da igualdade racial, a redução da discriminação em relação aos negros, que avaliação pode ser feita em relação a esse novo governo, o governo do presidente Michel Temer, que assumiu após esse controvertido impeachment da presidente Dilma Rousseff, que de início, de cara, ele já extinguiu o Ministério da Igualdade Racial, da promoção da igualdade racial, que era considerado, pelos movimentos, um grande avanço, um avanço importante. Como é que a senhora avalia esse começo desse governo e que perspectivas temos aí em relação à causa negra daqui para frente? Esse governo ele só chegou ao poder por um golpe de Estado. Sim. Um golpe que tem uma máscara de legalidade, porque foi um golpe que teve que foi permitido pelas instituições, né? Mas é um golpe... Foi abalizado pelas instituições. Exatamente. Né? Mas ele é um golpe exatamente à Constituição de 1988, que é uma Constituição construída, inclusive, com muitos dos movimentos, né? Os movimentos de mulheres, os movimentos da população negra, os movimentos de meninos e meninas de rua, né? De crianças e adolescentes negros que, historicamente, sofrem com a violência nesse país. Então, é um momento de extremo retrocesso que a gente vive com esse governo ilegítimo, que é o governo de Michel Temer. Tudo que vem depois de um governo ilegítimo, né, faz parte da construção, da continuidade desse golpe. É consequência já de um processo que começou mal. Exatamente, exatamente. E de um processo que não começou por acaso. Né? Esse golpe ele foi orquestrado
né? Ele foi arquitetado, e ele foi arquitetado exatamente para que a gente não tenha o desenvolvimento dessas políticas públicas que inserem, por exemplo, o povo negro, né, nas universidades, a construção dessas políticas públicas que estão pautando o processo de igualdade racial. Então, é um extremo retrocesso, a gente percebe isso na hora que ele toma posse, né? Você tem um ministério formado por homens brancos, você somente, tem, né? somente, você tem a ausência de mulheres, você tem a ausência de pessoas negras e você tem, logo em seguida, a extinção desse ministério, né, que era um ministério extremamente importante, que estava, inclusive, sendo regido, né, dirigido por pessoas negras, né? Então você tem a ausência desse ministério e você tem depois aí também a continuidade desse golpe muito evidenciado nessa proposta da PEC, que é uma proposta que vai diretamente ao encontro da garantia de direitos das pessoas, que vai de encontro à garantia de direitos das pessoas negras. Quem vai sofrer com o congelamento desses gastos, como eles falam, né, quem vai sofrer com isso é a população negra, que não tem acesso, infelizmente, hoje, ainda a uma educação ou uma saúde privada, né? São pessoas que dependem da saúde e da educação pública. Em relação à política de cotas, que foi considerada um grande avanço dos governos do PT, quais as perspectivas, já que a política de cotas, embora incompleta, como a senhora bem colocou, mas propiciou um avanço significativo em relação à redução da desigualdade racial no Brasil, né? Que perspectiva se tem em relação a essa política de cotas? Porque desde o começo do governo Temer, a sinalização que temos é que vai haver um corte nessa política de cotas, vai haver um retrocesso em relação a isso. Sim, Quais as perspectivas disso? A senhora acredita que essa política de cotas hoje está sob ameaça? Sem dúvida. Todos os direitos garantidos com a Constituição, né, proclamados na Constituição de 1988, eles estão em risco hoje com esse governo ilegítimo. É impossível hoje falar de direitos humanos num governo como esse, né? Você tem todas as medidas de retrocesso, né? As nossas expectativas, elas são as piores. Agora, sobre a política de cotas, é importante que a gente lembre também que essa política, ela é uma política para ser transitória, né? O nosso questionamento, inclusive, nas universidades, né? O nosso questionamento hoje, inclusive, é que a gente precisa estender essa política de cotas para outros lugares, como a gente já tem hoje, inclusive, a política de cotas no serviço público, né? É preciso que isso se estenda. Onde o negro não está hoje nos espaços públicos, ele precisa estar, né? E para que a gente alcance essa igualdade material, é preciso que a gente trate os desiguais desigualmente, né? Não dá para dizer que nós vamos alcançar uma igualdade racial se nós continuarmos tratando os desiguais de forma igual. Se continuarmos tratando os desiguais de forma igual, o que nós vamos manter é a desigualdade. Então, nós precisamos tratar brancos e negros desigualmente para que a gente alcance uma igualdade material, né? E Perfeito. Eu penso que esse momento é um momento, celebrar o Dia da Consciência Negra, é lembrar desse histórico, né, de extrema violência, mas também lembrar do histórico de resistência do povo negro, tanto no Brasil quanto no Piauí. Então, a gente tem feito todo um trabalho, inclusive na OAB com a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, de conhecer, lembrar, compartilhar a história de Esperança Garcia, né, que foi uma mulher negra, escravizada, piauiense, mãe, que escreveu uma carta, né, ao governador da capitania à época, denunciando as situações de maus tratos pelas quais ela passava. Então, a gente está num processo de elaboração de um dossiê, investigando essa história, né, inclusive juntamente com os historiadores, advogados, historiadores, professores e estudantes. É uma comissão aberta a todas as pessoas que quiserem participar, para investigar a história Esperança Garcia, e requereremos ano que vem a concessão do título de advogada negra Esperança Garcia. Ela provavelmente vai ser a primeira advogada mulher negra brasileira. Ok, nosso tempo infelizmente está terminando, mas gostaria de agradecer a senhora pela brilhante exposição aqui sobre acerca da questão do negro na sociedade brasileira e também na sociedade piauiense. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Sérgio. Parabenizo você, né, por oportunizar esse espaço. Infelizmente, o negro e a negra, eles ainda têm um espaço
subalterno, né, nos meios de comunicação, e eu penso que essa luta ela é uma luta de todos e de todas nós, né? Uma luta por igualdade racial nesse país, para que a gente possa viver de uma forma mais feliz, de uma forma mais harmônica, com muito mais alegria e justiça, né? Com certeza. Muito obrigado, professora. E o nosso programa Interpretação vai terminando, e na próxima semana estaremos de volta, sempre discutindo os temas mais importantes para a nossa sociedade. Até lá, uma boa tarde.